Alô, amigos do Urbano! Começa agora mais um episódio do único podcast que fala sobre a história do Santos Futebol Clube. Sou Vinícius Cabral, estou aqui com meu grande parceiro Fernando Ribeiro. Tudo bom, Fernando? Vini, tudo muito bem? Aqui no Amigos do Urbano a gente sempre tem alegria, sempre tem felicidade, sempre tem momentos bons, diferentemente da realidade do nosso clube. Então, eu acho até aconselho até o pessoal a se ligar mais aqui no nosso podcast, deixar alguns outros influencers de lado, porque eles falam sobre a realidade e a realidade dói, Vini. Dói, dói. Vamos falar de histórias que às vezes lembram ficção, né? Por exemplo, hoje a gente vai relembrar a Libertadores de 2008, mais especificamente a vitória contra o Cúcuta da Colômbia, numa partida que entrou para a história da Vila Belmiro, né? Foi um jogo muito nervoso, muito tenso. O Santos, naquele ano, parou nas quartas de final, mas a classificação para a segunda fase foi recheadíssima de emoção, Fernando. E também a gente vai falar sobre o fato do Santos ter sido prejudicado, né, nas quartas de final. Vamos chegar lá. Você falou da realidade, Fernando? Assim, a realidade é muito triste mesmo, assim, é de quase, se você parar para pensar, é para chorar, tal qual minha filha está fazendo nesse momento. Mas diferente do que aconteceu na gravação de 2 semanas atrás, né? A gente está gravando hoje, dia 28 de fevereiro. O Santos está 4 jogos invicto. Não quer dizer que está jogando É, bem, não quer dizer que está jogando bem, não quer dizer que ganhou de adversários duríssimos. Empatou com o Santo André, ganhou da Portuguesa, Ceilândia empatou com o Corinthians. O futebol continua o e- horroroso, os erros é o continuam os efeito Lucas mesmos. Lima, o efeito Lucas Lima. O Lucas Lima Effect. Gastei um pouco da minha garganta com o Lucas Lima na Vila Belmiro domingo, enquanto o Corinthians, Fernando. Quem estava do meu É, lado de, ouviu os impropérios que eu falei para esse rapaz. Mas é É um isso. absurdo, é um absurdo o senhor não valorizar um ídolo do quilate de Lucas Lima. E assim, aqui fica o registro, né? O planejamento do Rueda, que disse que o Santos não sofreria nesse Paulistão, que evoluiria e realmente o Santos fugiu do rebaixamento com 2 rodadas de antecedência, né? Ao contrário do que aconteceu em 2021 e 2022. Planejamento é o Um mote homem do de Careca. palavra. É isso aí. Não Vamos para o que pode, interessa. vocês não podem dizer. Vocês não podem dizer que Andrés Rueda não é um homem de palavra, E até nem de que ele falou que ia ser planejamento. tranquilo. Exatamente, e foi bastante tranquilo. Estamos longe do rebaixamento 2 ou 3 rodadas antes. Que maravilha, Vini, torcer para uma equipe dessas. É, E né? Vini, antes da gente entrar no tema principal do episódio, né, a gente tem que contextualizar aqui para o pessoal que não viveu essa época retratada hoje no episódio e para quem viveu para poder relembrar. Em 2006, o Vanderlei Luxemburgo, já com o seu nome grafado com V e I, né, V no início e I no final, o Luxa voltou ao Santos após uma passagem pelo Real Madrid, né? E o Luxemburgo, acabou com um jejum de títulos do Santos no Paulistão, que já durava de 1984. O Santos ficou aí 22 anos sem conquistar o campeonato estadual. Em 2007, o ano seguinte à chegada de Luxemburgo, o Santos foi campeão novamente do Campeonato Paulista, bicampeonato estadual. O Santos também chegou na semifinal da Copa Libertadores, perdeu para o Grêmio na regra dos gols marcados fora de casa e terminou como vice-campeão brasileiro, mas longe de disputar o título com o São Paulo, que foi o campeão daquele ano. Ou seja, o Santos tinha um time muito forte e que contou com um jogador especial, que era o Zé Roberto, que estava numa fase espetacular. O Zé Roberto deixa o Santos ao final do primeiro semestre de 2007, voltando para jogar na Alemanha, mais precisamente no Bayern de Munique. Você viu a história que ele contou? O Zé Roberto contando histórias em alemão é fantástico, né? Eu vi a do É, Bayern e Barcelona. ich mais assim, ele Caminou. fala é, e ele assim, a galera tira um sarro do Joel Santana, mas o Zé Roberto falando é como se fosse o Joel, só que em alemão, hein, Mas gente? o alemão é bem difícil. Convenhamos. O O, inglês também para o Joel. É verdade. A história que ele conta é legal. Ele disse que o Klinsmann ia jogar Barcelona e Bayern, e o Klinsmann era treinador do Bayern, daquele grande Barcelona, Messi, Xavi, Iniesta, enfim.
E aí ele treinou, e no treino, vamos marcar em cima, marcou em cima, os titulares ganharam do time Eu reserva. sei a tática, eu sei a tática de vencer isso. Eu não posso criticar o Klinsmann porque eu achei que venceríamos em 2011. É, Achei mesmo. alguém te alertava que não ia ser assim, mas tudo Se, bem. se tivesse casa de apostas, eu teria colocado um bom dinheiro na vitória do Santos. E aí disse que o jogo começou, o jogo de verdade começou, e o Barcelona, o Zé Roberto falou assim, eles ficaram 5 minutos com a bola, a gente no bobinho, 4-0, fora os ameaças e fora No os pênaltis quatro a que não zero no deram no primeiro Messi. tempo. Né? Fora os pênaltis Quatro a que não zero deram foi no no primeiro Messi. tempo. É o que acontece um pouco com o Santos, Fernando. Porque devem treinar a bola parada contra o time reserva, a zaga do Santos deve ganhar Sim, todas. sim, o daí vai pro jogo super tranquilo. Super tranquilo. Aí chega no jogo, perde para todo mundo. Ave Maria, pelo amor de Deus. E um Mas registro, enfim, Fernando, enfim. rapidinho, você Ah, falou do Zé, do Lucha, né? claro, O Lucha voltando, né, em 2006 da passagem pelo Real, né? exatamente. Mister. Lucha também falando espanhol, entra na categoria Zé Roberto alemão, Joel Santana inglês. Certo. Na virada para o ano de 2008, que é o ano que nós vamos retratar né, hoje, o Vanderlei Luxemburgo deixou o Santos, foi para o Palmeiras, e aí o Santos fez o que a atual diretoria do Santos tinha que ter feito, foi atrás de um treinador que resolvesse os problemas. O Santos foi atrás de Emerson Leão, que voltava ao clube depois de ótima passagem. Enfim, Lucha e Leão eram desafetos e, para variar, trocaram farpas via imprensa. E aí o Leão afirmou que o Santos estava abandonado. Emerson Leão também faz bastante falta na imprensa, né? É Uhum. uma figura um tanto quanto polêmica, ótimas entrevistas, sacadas geniais para criticar os seus desafetos. O Emerson Leão, assim, uma figura a ser seguida. Conta aí Enfim, do, Fernando, conta aí do André Luiz aí, pô. Representação qual do André do, Luiz. quando o André Luiz atrasa, né, na É, apresentação, ele é. atrasa na apresentação porque ele se envolveu num acidente com uma charrete no Rio Grande do Sul. E aí o Emerson Leão, muito sabiamente, disse que felizmente o burro não se machucou. Né? E aí ficou subentendido se eram sobre os animais que levavam a charrete ou sobre em relação ao animal que dirigia o carro. Ficou essa dúvida aí eterna. Muito Mas folgado, né, Emerson cara? Leão, muito genial, cara. Folgadíssimo, porém genial. Enfim, o Leão já chegou alfinetando o Lucha, disse que o peixe estava abandonado. Se era uma tática para desmerecer o trabalho do seu antecessor, a gente jamais vai saber, como muitas coisas que Emerson Leão falou enquanto era técnico de futebol. Mas o fato é que o Santos começou o ano de 2008 bastante enfraquecido. Né? No Campeonato Paulista, na busca pelo tricampeonato, que não acontecia desde 1968, 9, 9, 9, 9. 67, 68, 69, isso. O Santos chegou a frequentar até a zona de rebaixamento, não teve tanto problema como tivemos nos últimos anos, mas acabou ficando fora da segunda fase, né? E com isso, os esforços do time no primeiro semestre se concentraram todos na Copa Libertadores. Para os mais novos, Fernando, o Lucha e Leão era uma rivalidade. Eu estou tentando lembrar agora, tudo bem que é um ambiente mais cordial agora, né? Não tem uma rivalidade tão grande entre técnicos, né? Teve aquela briga do Teve Tite uma com o pequena entre o Tite e o Filipão, Felipe, isso fala muito, mas também foi algo, não foi tão. mas Lucha e Leão era uma briga Talvez boa. um Mourinho Guardiola. É, é. A Mourinho, diferença. Mourinho Arsene Wenger, que o Mourinho ficava é, tirando um sarrinho do Wenger, era mais ou menos É, essa pegada aí. grandes personagens. Do time de 2007, Fernando, saíram nomes como Zé Roberto, Maldonado e Kleber Santana, ou seja, quase o meio-campo inteiro, né? E que meio de campo, né? Tinha também o Rodrigo Souto. Além do atacante Marcos Aurélio, que também não era um craque, mas era um bom jogador que ajudava ali, era rápido, baixinho. Era uma espécie de Soteldo, não, brincadeira. Era o Soteldo melhor, mas o Marcos Aurélio era um bom jogador. A diretoria correu para suprir as lacunas do elenco, né? E aí fez um pacotão estrangeiro depois de muito tempo, né? Ficou naquela história, traz, não traz. Aí de última hora acabou fechando com o pacote estrangeiro. Molina, né? Colombiano Maurício Molina. Quinones, Fernando jurava que era craque para mim. Michael Jackson Michael Quinones. Jackson, que porra. Sebastian Pinto e Mariano Trípode. Foram os 4 reforços contratados. Outros nomes como Betão e Marcinho Guerreiro, também jogadores muito contestados nos seus times e pela torcida do Santos antes de chegar no Santos. Não,
E o Betão chega para não jogar a Série B com o Corinthians, né? Isso, que ele ficou marcado ali na queda do Corinthians e tudo mais. Mas, ó, vou te falar, hein, desses nomes todos aí, tudo bem que tem, o Molina tem uma fanbase enorme aqui em Santos, mas o Betão não deixou a E desejar. vai ficar cada vez maior conforme o tempo vai passando. É, Daqui a 10 anos, o Molina jogou pelo Santos o que o Rincon e o Valderrama jogaram pela Colômbia. é tipo isso. Pode esperar. Mas desses todos aí, tudo bem que o Molina fez gol, deu bastante bola pro Kleber Pereira. Desses aí, eu acho que o Betão foi o mais regular, né? Desses todos os nomes que eu falei aí. E um detalhe, hein? O Betão que nos deu um balão, né? Não respondeu nossas mensagens para participação no episódio. E o trípode também. Então, assim, a gente está tomando o balão do trípode e do Betão. No dia 13 É, de. antigamente tomávamos balão de Rivelino, É, de Gerson, de tomamos Rildo. para a série do Pelé, né? Então, rapaz, hoje em Mas tudo dia bem. os nossos balões Mas tudo bem. estão. Que eles mandem o material aí, a gente aproveite de alguma maneira. No dia 3, mas olha, Fernando, uma coisa que eu queria registrar é que esses quatro estrangeiros, a Molina, Quinones, Pinto e Trípode, tirando o Molina que jogou mais, mas os três últimos, Quinones, o Sebastião Pinto e o Trípode fizeram gols importantes, né? Quinones, aquele gol, o gol Puskás contra o Inter, né, em 2008, um gol Sim, que sim, se tivesse, seria Puskás. é um erro aí. Podia ter uma reparação, né? Uma Sim. reparaçãozinha, não custava nada. Ah, France Futebol vai fazer isso No logo futuro, né? menos. O chute do Sim. Quinones, a bola ia sair ali no canal 2, pegou no bumbum do Gustavo Neri, um, um E entrou glúteo, no canto oposto. um glúteo Esse treinado gol é genial, cara. na base da Vila Belmiro, né, de Gustavo Neri, e Sim. acabou entrando. O Pinto fez o gol contra o Corinthians no Paulistão Verdade, no naquele 2-1. ano, um 2-1, jogo difícil na Vila. O Corinthians tinha sido rebaixado, mas tinha montado um time até forte, né, para jogar a Série B. Gol do Kleber Sim. Pereira, um golaço do Kleber Pereira, gol do Pinto. E o Trípode, cara, que é o autor do gol que é o personagem principal desse episódio, o gol, né? Não o Trípode em si. No dia 13 de fevereiro, o Santos foi até Cúcuta, né, pela Libertadores, e empatou sem gols contra os donos da casa. Eu não lembrava do Cúcuta até 2008, Fernando. Não, acho que eu não conhecia esse time. Era um time meio que lá do B, não era? Da Colômbia? Eu não tinha muita Então, notícia sobre o era Cúcuta. uma equipe que não, era uma equipe que não frequentava grandes competições, né? Não jogava Libertadores, não jogava, não me recordo do Cúcuta nem em Copa Comembol, É. mas foi uma equipe que eu acho que até chegou a conquistar algum título na Colômbia E hoje e está na Série teve B. esse período. Então, teve esse período, é um São Caetano, né? É um São Caetano. Naquele dia, naquele jogo no 0-0 lá na Colômbia, Fernando Santos foi a campo com Fábio Costa no gol, aí uma trinca de zagueiros, Adailton, Domingos e Betão, Que trinca. que trinca. Adriano Pagode na ala direita, Marcinho Guerreiro, Rodrigo Souto, Molina na armação, Quinones ali como meio atacante e Thiago Carleto na ala esquerda, com o Kleber Pereira de centroavante, né? O Leão no segundo tempo colocou o Wesley no lugar do equatoriano Quinones, mas era um time ali, sei lá, um 3-6-1, enfim, mas é só número, né? Porque aí o Molina chega no ataque, o Quinones chega no ataque, mas de fato que era um time bem enfraquecido em relação ao ano anterior. Isso, e esse empate, né, na estreia foi um bom resultado, mas a sequência da competição mostrou que o time poderia sofrer mais do que o necessário. Na segunda rodada, o Santos ganha na Vila Belmiro do Chivas Guadalajara, do México, com um golaço do Molina. Na terceira rodada, o Santos sofre o seu primeiro revés, perde para o San José da Bolívia, na altitude de 3.700 metros na cidade de Oruro. Né? O detalhe desse jogo foi a torcida que praticamente encheu o estádio horas antes da bola rolar. Né? Entre eles, o presidente Evo Morales, que defendeu o San José nas categorias de base. O troco contra os bolivianos veio em grande estilo na Vila. O Santos fez 7-0 com um show de Mal Molina, né, um craque de bola que você persegue Vinícius Cabral desde muito tempo. 4 gols do Molina. Domingos, Kleber Pereira e Michael Jackson Quinones completaram o marcador. Na quinta rodada, jogando no estádio Jalisco, um estádio mítico para o Santos Futebol Clube, porque lá desfilou por muito tempo Lima e desfilou na Copa de 70 Pelé. O Santos perde para o Chivas Guadalajara por 3-2
E aí, essa derrota contra o Chivas deixa o Santos numa situação um pouco delicada para a última rodada. Olha o Tadeu Schmidt, vamos ver os gols? Vamos ver os gols, É, não. Vamos ver a rapaz. homenagem e os gols. O Tadeu Schmidt, se ele pudesse eliminar alguns jogadores, hein, desse elenco, minha nossa. Vamos ver Tá os sem gols. áudio só. Não, sim, sim. É porque Ah, tá. não tem narração, é só a matéria mesmo. O Chivas apertou muito o Santos, Fernando. É Sim, o muito Santos ruim foi jogar no amassado México, nesse né? jogo. É muito O ruim Santos foi jogar no México. amassado nesse jogo. Amassado nesse jogo. É chato E jogar no quase México. que quase que arranca um empate, né? Olha, dois jogadores na bola. Domingos e Adailton. Aí É, é né? gol, né? É. Sempre tem uns pontinha mexicana, né, cara? Aí mais um Sim, gol para sim, uns empatar. Palência da vida. Aí o gol do Santos. E o Não, não Costa é me gol. lembrou o John. Não é gol, não. Agora é o gol do Santos. Olha o Molina aí. Molina é bom jogador, cara. Olha o gol do Era, Kleber era, Pereira. era. É muito centroavante Ó, teu ídolo, né? Na verdade foi gol o Kleber contra, Pereira é empurrou o cara. fantástico. Contra nada. Olha Empurrou o ele cara, ele aí. que empurrou é gol dele. Olha o homem. Cara, Pelé é Que demais, né, lindo, né, cara? cara? E de É. vermelho ele fica um gato, né, Vini? Pera aí, vamos ver, agora vale. E o agradecimento a esse carinho. Poxa, faz quantos anos, né, que eu já parei de jogar? Parece que eu ia jogar agora com tanto carinho e tanto aplauso. Para piorar, com apenas 1 minuto do segundo tempo, Santana fez o terceiro gol do Chivas. É a cara do Santos, né, Fernando? Faz o gol. Sim. Não, Faz... recebe uma homenagem, toma um gol, né? Sempre Não, e assim assim, o também, golaço né? do Que Kleber, nem contra o né? Mirassol esse ano. É. Não, nem na questão é também, mas eu digo assim, você, pô, vai pro intervalo 2-1, né? Tirou Pô, vai ter dos jogo, danos, né? é. Tem jogo, aí toma o gol. E golaço do Kleber, Kleber lateral, que jogou também muita bola no Santos, hein? Sim, Excelente sim. jogador. Até vi não tem aquele meme lá que fica o cara do Shrek lá, uma galera apontando um monte de faca, deixa aqui sua opinião impopular sobre qualquer coisa, sabe? É um meme. Alguém Você colocou vai dizer assim, que ele jogou mais que o Léo. não, não disse, não, alguém disse. Alguém disse assim, ó, o Kleber jogou mais que o Léo. No Santos, não. Talvez na vida, sim. O Kleber jogou muita bola, cara. Mas eu ainda fico com o Jogou Léo. muito. Não parou em para eu escolher o Léo, mas o Kleber, caramba, como jogou bola. E aí, Fernando, na semana decisiva, o Santos teve que lidar com problemas extracampo. Um deles foi com o lateral direito, o Denis, que teve uma passagem muitíssimo apagada. O cara era um avião, né, no Ipatinga. O Ipatinga, aquele Ipatinga que nos eliminou na Copa do Brasil de 2006. Ele é um avião, né, um time de Walter Minhoca. E Verdade. ele ficou 2 anos no Santos, sendo que desses 24 meses, 14 meses ele ficou no departamento médico. E aí, depois que ele se recuperou, ele tentou o litígio para ir jogar no Corinthians. Já o Kleber Pereira, Fernando, como sempre, né? Fica aí o registro. Ele fazia jogo duro para renovar o contrato, né? Ele teve uma passagem de bastante destaque no Santos, assim, jogou, fez muito gols, ele tem uma média de meio gol por jogo, né? Uma média muito boa ele tem. Mas ele se indispôs com a diretoria por conta de contrato por várias vezes. O procurador dele era o irmão dele. Então, sempre que tem família é meio problemática, né? Meio problemático. O presidente Marcelo Teixeira afirmou ao jornal A Tribuna que o Kleber já tinha assinado uma prorrogação de contrato até dezembro, né? Do contrato que se encerrava em junho, ou seja, ele tinha contrato só até mais 2, 3 meses de contrato. Só que o procurador irmão negou a informação e tentava um aumento de salário para ter um salário 40% maior e mais 2 anos e meio de duração. É, ele já tinha 33 anos, se eu não me engano, na época, ia terminar o contrato com 35 anos. E lembro que o Kleber Pereira, depois do Santos, jogou voltou para o México, foi para o Internacional. Inter, Não, pro Inter direto. foi para o Inter direto e assim, e logo foi dispensado, assim. Então, tipo, Sim, ele foi muito mal. foi o último. Talvez seja por isso que estavam buscando um bom contrato, mas foi o último. Foi o canto do cisne, né, do Kleber Pereira, que fez 86 gols em 143 jogos, ocupando a 27ª posição entre os maiores artilheiros da história do clube. E aqui eu deixo o espaço para você falar dele. Kleber Pereira, sensacional. Que jogador, velho. É o central, o melhor 9 que eu vi jogar pelo Santos. Não era técnico, mas estava sempre no lugar certo. Polêmica, hein? Perdia muitos gols, porque criava muitas jogadas de gols. Melhor que E, Guga? né, melhor, muito melhor que o Guga. Muito melhor. O que chega mais próximo dele que eu vi jogar foi o Ricardo Oliveira. Não, mas que o Guga não entra, né, nessa brincadeira, né? O Guga é meio que um folclore, assim, da torcida, né? Porque Que o Guga... isso aí. Ah, o Faz aquela Guga... confusão com.
com os Não, amigos do o Urbano. Guga não era. Ele era fazedor de gol, assim, mas o Guga era um cara que jogava na reserva, rodou o Brasil inteiro, enfim. Ficou pro folclore da equipe, porque fazia muito gol em clássico, fez gol de Sim, bicicleta, fez gol, pô, fez o Santos ganhar do Corinthians várias vezes. Isso conta pra gol torcida. de cara, fez um gol de cara contra Gol a de Portuguesa. cara. Mas assim, bola por bola, o Guga, pô. É um cara que deve. Assim como alguns outros, hein? Que eu vou falar nos próximos episódios, hein? Tá engasgado aqui, tá Que engasgado. estão Mas eu falando muito por aí. tô falando muito. Posam Então, como craque. Carlos Albertos. Mas o Cleber Pereira, ele, ao mesmo tempo que ele fazia muitos gols, ele irritava bastante, né? Mas foi uma belíssima Ah, passagem pelo Santos, né, cara? Mas achei ah, polêmico o que você eu. falou agora, hein? O melhor nome que O você quê? viu no Santos, cara. Melhor nome que eu vi jogar, Kleber Pereira, mas assim, sem sombra de dúvidas. Não preciso nem pensar e nem tomar uma cerveja para chegar a essa conclusão, Vini. Caramba, tudo bem, respeito. Vamos lá. Bom, na noite de 16 de abril, apenas 2 dias após o aniversário de 96 anos do Peixe, o time entrou em campo com 7 pontos ganhos e tinha a obrigação de vencer o Cúcuta para passar às oitavas de final. Na outra partida, bastava o Chivas vencer o San José e torcer por um tropeço do Santos para a eliminação precoce dos brasileiros. Os mexicanos venceram a sua partida. Os mexicanos acabaram vencendo a sua partida. O Cúcuta já estava classificado, então entra nessa partida contra o Santos numa situação muito mais tranquila, né? O Santos precisava obrigatoriamente vencer para não depender do resultado do Chivas, e o Chivas tinha que ganhar e o Santos não ganhar. Enfim, o Leão mandou a campo uma formação que no papel era um 4-4-2, com o Betão na lateral direita, mas em que vários momentos do jogo alternava para um 3-5-2, com o Wesley assumindo a ala direita. O 11 inicial daquela noite foi Fábio Costa, Betão Domingos Fabão e Kleber, Marcinho Guerreiro, Rodrigo Souto Molina e Rodrigo Tabata, ele mesmo, o Wesley e Kleber Pereira. Durante a partida, o Emerson Leão fez uma troca, tirou o Rodrigo Tabata, colocou Mariano Trípode. O Cúcuta Deportivo, que era treinado por Pedro Sarmiento, foi a campo com Castejanos, como diria Galvão Bueno, no gol. Porto Carreiro, Córdoba, Garcia e Gonzalez. Castro Rivas, Henry e Zapata. Maquinelli Torres, ele mesmo, e Vargas. Ao longo da partida, entraram pelo time do Cúcuta o Arriaga, o Urbano e também o Castro, Vini. Esse Urbano não é nosso amigo. Cara, o Torres é uma eterna fanfic, né? É como se fosse o Zelarayan, né? É isso aí, Dos é isso últimos aí. A anos. gente fica até tranquilo para explicar para o mais jovem quem foi McNally Torres, porque é o Lucas Elarayan do Era um começo fetiche. das décadas 2000. Isso. Fetiche da E torcida, não só do Santos também, né? Porque ele foi especulado em outros clubes brasileiros também. mas não rolou, né? Não rolou em lugar nenhum, né? Não, acho Aqui que ele chegou não. a jogar no Brasil. Vamos ver onde ele jogou. Peraí, vamos lá, porque aqui a gente tem compromisso com a informação, né? Ele Sim, tá jogando ainda, cara. Ele tem minha idade. tá, Ele tem minha tá jogando idade. ainda. Não, não tá não. Não tá Não, eu vi não. alguma coisa. Eu vi que até a gente achou ele um perfil no Instagram dele, Ó, mas não parece ser um perfil que é muito movimentado. Depois do Cúcuta, ele foi pro Colo-Colo, depois do Atlético Nacional, São Luís, Al Shabab, e voltou pro Júnior de Barranquilla, como diria o Galvão. Barranquilla, como eu diria. Barranqui... É, Barranquilla. é assim, Fernando. Cara, desse time que entrou em campo, né? Fábio Costa, pô, ídolo, né? Dá pra considerar ídolo. É que putz, eu fiquei velho e chato, então minha referência de ídolo Tá é ficando Zé outra. Carlos, tá ficando Zé Carlos. Zé Carlos é o pai do Fernando. Não, eu acho que os ídolos para mim hoje são só por vários motivos, né? Por posicionamentos, enfim, vai ficando velho, vai ficando seletivo. Os ídolos para mim eu considero só os caras das antigas ali, até antes de eu começar a ver de futebol, cara. Mas, pô, Fábio Costa, caramba, jogou muito no Santos. Betão, Domingues e Fabão. Betão jogando lá, nesse esquema que a gente falou, né? Betão às vezes como terceiro zagueiro, às vezes como lateral. Betão teve uma passagem boa no Santos, mas nada de destaque. Domingão, famoso ali, que lance com o Diego Souza, foi nesse ano, inclusive, né? Sensacional. Foi nesse ano? Sim. Não, foi no ano Não, seguinte. foi em 2009, isso. Foi incrível. O Fabão teve uma passagem muito ruim no Santos, mas teve grande passagem pelo São Paulo. Kleber foi muito bom no Santos. Marcinho Guerreiro, Fernando. Explique para o jovem, Marcinho Guerreiro. Explique seu filho, que vai ouvir a gente, Marcinho Guerreiro. Um pouco melhor que o William Maranhão.
Ele fez uns gols, né, pelo Santos, cara. Então, ele fez um gol mais importante contra o Guaratinguetá, né? Quase que a Foi gente melhor. classifica Porra, o Marcinho no. Guerreiro batia demais, cara. É, Batia é. demais, cara. Não era pouco, Era o não, Rodrigo tá? Fernandes, uma mistura do Rodrigo Fernandes com o Nossa, William Maranhão. com o Alisson. É isso. É meio que isso, cara. Rodrigo Souto jogou bola, hein? Esse aí eu vou precisar Bola. passar um paninho aqui. Tudo bem que saiu meio Pô, assim. Rodrigo Souto, sei lá, pau a pau com o Thiago Maia, talvez, o mais novo. Careca cabeludo, né? Ele é careca cabeludo. Isso, É, isso, foi isso, careca isso. cabeludo, né? Hoje É... só é careca. Só é careca. Rodrigo Souto já parou, obviamente. Molina teve uma passagemzinha ok pelo Santos, mas não é de Bom longe, jogador. não é nem de longe esse craque que pinta. Mas, por exemplo, hoje jogaria, tranquilo. Até eu quase. Tabata foi em decepção, né? Foi contratado a peso de ouro, mas também nunca arrumou muita coisa, né? Verdade, E é verdade. Foi hoje. bem no Goiás, né? Foi bem no Goiás, Ele chegou é como aposta. naturalizado catariano? Não descarto. Ele tá lá há Poderia um ter ido tempo para a já, Copa né? já? Poderia ter ido para a Copa. Mariano Trípode, que também uma passagem bem sem destaque. O Wesley é o Wesley de 2010, que Sim. não foi bem nessa passagem, tanto que foi emprestado para o Atlético Paranaense, o Atlético, e aí volta super bem, né, em outra posição. Aqui ele jogava no ataque, mas não fazia gol, não driblava. Enfim, Corria com o shot caindo. shot caindo. E o Kleber Pereira aí que o Fernando já destrinchou. E aí, Fernando, esse jogo, a gente não viu junto, né? Esse jogo eu vi ali no portão onde ficava sangue, mas eu fiquei na boca da entrada, assim, foi um horroroso para Então a gente assistir. viu junto. A gente viu Ah, esse então a jogo gente viu junto. Eu junto. tava ali. Eu tava Foi com seu ali. irmão, né? Seu irmão, se bobear. Isso, pessoal do Animed. Horrível, cara, ver ali. Mas, cara, a Vila Belmiro não estava extremamente lotada, mas estava com um clima muito gostoso. O Santos dominou o jogo desde o começo, mas o Cúcuta conseguia se defender bem e, obviamente, apostava nos contra-ataques. Era um time que vinha classificado contra um time desesperado. Os times colombianos abriram um placar com um golaço de falta do Henry, como queiram, um golaço de canhota na gaveta do Fábio Costa. Sim. E aí a angústia tomou conta da Vila Belmiro, Fernando. No segundo tempo, o Santos partiu para o ataque, né? O Kleber Pereira recebeu do Wesley, que não dribla ninguém, mas driblou. Não driblava ninguém naquela época, mas driblou, fez uma baita jogada na linha de fundo. O Kleber Pereira fez o gol de camisa 9, né? Ele jogava com a 9 ou com a 23, agora eu me confundi. Vinte e três. Nessa Copa Na Libertadores ele dele com jogou com a 23. 23. Ele Porque ele era fã do domina. Michael Jackson. Michael Jackson e Michael Jordan. E do Michael Jackson também, pô. Michael Jackson Quinones, no caso. E do Lucas Lima, né? Que é o nosso atual 23. E do LeBron Boa. James também, tantos outros Também. 23 por aí. E ele girou e fez um golaço, cara. Golaço de quem sabe muito jogar dentro da área. E aí acendeu a torcida, Fernando. Só que aí o Domingos e o Henry foram expulsos. E deu um grande tumulto no jogo, que causou também a expulsão do Leão. O Leão gostava pouco, né? Impressionante. Domingos e E Leão, cara. Pô, não tem como dar certo. E aí o Leão fez a única substituição dele no jogo, que foi colocar o Trípode no lugar do Tabata no intervalo, né? E o argentino garantiu a vitória com um belíssimo gol aos 43 do segundo tempo, num chute de raríssima felicidade. Foi o único gol do argentino, né, em 15 partidas que ele disputou. Ele que foi contratado e veio com o carimbo de maior artilheiro das categorias de base do Boca, Fernando. Ele acabou não vingando no Santos, rodou por alguns clubes do país, jogou em Santa Catarina, enfim, jogou no exterior. Mas naquela noite ele foi o grande herói, apesar de negar o rótulo de herói, né? Isso, e abre aspas para Mariano Trípode, que não respondeu as nossas perguntas, mas respondeu, mas não mandou o áudio que a gente pediu para ele contar um pouquinho das memórias dele sobre este gol e sobre essa partida contra o Cúcuta. Abre aspas para Mariano Trípode. O time todo foi heróico. Jogamos com muita garra, como se deve fazer na Libertadores. Agradeço muito as pessoas que vieram apoiar. Beleza, tá recebido aqui o teu agradecimento. E estou muito contente. Fecha aspas. Muito Ele contento. disse isso. Ele disse isso para o Jornal Tribuna, porque para o Amigos do Urbano Não ele disse. não disse nada, Vini. Deixou no vácuo, Enfim, né? porra, Mariano, sacanagem. Mas enfim, naquela noite, apesar do estádio não ter recebido nem 10 mil torcedores, o clima de Caldeirão foi crucial para a virada, né? Era uma Vila Belmiro diferente da que a gente está acostumado hoje em dia, né? E a Vila Belmiro naquela época tinha muito mais pressão Muito. para o adversário. Cara, era muito louco ver jogo na Vila, a galera na grade, sinalizador. Era doideira, cara.
ameaçando a integridade física dos adversários. Isso era muito É, legal. mas é só ameaça. Ameaçando Só apenas, ameaça. ameaçando, é. Quem nunca ameaçou Ameaçar é ninguém? legal. Bom, Ameaçar é importante. sim, Agora você não pode fazer, né, gente? Pelo amor de Deus. exato. Vamos ver os gols, os lances? Podemos ou não? À vontade. Ó, você tá vendo aí? Tô. Aqui acho que é o lance do gol deles. É um contra-ataque. É a falta. É. Isso. Olha só o juizão, hein? Podia ter dado a vantagem, a gente não tomaria o gol. Falta do Molina aí. Olha que golaço, amigos. É o Molina, é o Molina. É. Não, Não, Marcinho Marcinho Guerreiro, Guerreiro. 17, Marcinho Guerreiro. Marcinho Guerreiro. É, o Molina E não o ia cara deu fazer. sorte, que ele só puxou. É, olha lá. Não, ele tentou chutar e puxa de novo. Guerreiro, né? E aí, Pô, cara, Fábio Costa ali arrumando a barreira e o rapaz acerta um chute que, olha, nossa, é quase igual do Ricardinho, né? Quase igual ao gol do Ricardinho em contra o Ceni, 2004. né? Isso, Contra o Ceni, aquele no último isso, minuto. É, isso. a torcida do Cuco tá fazendo a festa. E aí, Fernando, acontece. Não, aqui acho que no primeiro tempo vai ter algum lance, acho que ele corta, corta. O Wesley aos 23, aos 23 minutos, ele vai fazer a jogada no fundo. Agora lá. E olha o Kleber Pereira. Nossa, golaço da porra. 23, ó. Esse É, rapaz aí de social, esse foi depois do trabalho, né? Foi com direto. certeza, foi direto, foi direto. Não tem a mínima dúvida. Ele vai aparecer mais vezes aí. Cara, é um gol de ao Leão. Olha ele de novo aí, nosso amigo. E aí. Não, aí não é nada. Aí não é nada. Aí não é nada. Enfim. Vamos passando aqui. Agora é o lance. Molina vai levando. Dá no homem, ó. A bola tá no Cleber Pereira, o man of the match. Nossa, olha o drible. Jogadinha manjadaça, né? Que ele fazia. E sempre dava certo. Aí o goleirão se atrapalhou. Golaço, tipo, gente. Porque, ó, vou te falar, é um gol de Ele pegou, muita é dificuldade. difícil. É, ele pegou certinho mesmo. Porque ele fatiou e tinha um cara alto ali, cara. A chance da bola ir por cima Sim, era muito grande. sim. E é muito forte. O cara não conseguiu reagir a tempo. E olha só, amigo aí. Eu quero ver o gol por todos os Por ângulos. todos os Como, ângulos. é, o goleirão dormiu, como todo Ó, bom goleiro. Olha só. Nunca mais, né, todo bom Mariana? goleiro colombiano, né? É, aí na hora que eu digo, ó, se tivesse VAR hoje, hein, esse cara que foi na bola tava impedido, hein? E foi de novo na bola. Nossa Ó, senhora. Aí é pra explodir a vila, né? Comemoração com raiva cara, a ali do Vila triplet. explodiu, velho. Foi Vocês sensacional, têm mais meu. alguma coisa? Acho que não. Só Não, o outros jogo anos. praticamente termina aí. E foi isso, cara. Foi um belíssimo gol que fez explodir. E, não, tem mais coisa aí pra você falar. Viajei, foi mal. Isso, Vini. E vale lembrar que foi nesse jogo, que nasce a lenda Molina, o Deus que sangra. Afinal, o meia colombiano jogou parte do segundo tempo com uma lesão no nariz, saiu muito sangue, É mesmo. e aí virou uma comunidade no Orkut, né? Molina, o Deus que sangra. E até hoje tem gente que acredita, Vini, que o Molina jogou muito aqui e foi um dos Carência, principais né, estrangeiros Fernando? da nossa história. É carência, Mas né, ele foi cara? bem, ele foi Foi. bem, Não, ele foi não. bem. É, o que a gente tá falando assim, pô, eu falo do Kleber Pereira, não tô dizendo que ele é ruim, que ele jogou nada. Não. É que eu tinha minhas restrições a ele. O Molina, não, pô, sabia jogar bola, pô. O cara sabe jogar bola. Sim. Vê como ele bate na bola, batia bem na bola, fez 4 gols aí, enfim. E aí, Fernando, Molina ou entrou. Robert? Molina ou Robert, Vini? Caramba. Pô, o Robert tá falando muito, né? Mas eu acho que o Robert jogou mais, cara. Mas tá falando demais, hein? Tá uma perna. Quem passa e ouve o Robert falar acha que foi o Zidane, né? Tá um falador do caramba. Eu revi a final de 2002, Fernando, por acaso, no domingo. Eu tava dando lá, tava na casa do meu pai, tava dando lá. Cara, o Robert fez muita coisa errada naquele jogo, né? E ele ficou com a fama de quem entrou pra esfriar. Cara, quem esfriou o jogo ali foi o Elano, o Renato e o Robinho, que apareceu nas horas cruciais, porque o Robert não ajudou tanto assim como ele acha que ajudou. Mas tudo bem, a memória traz, gente, Fernando. Com a vaga nas oitavas, o Santos teve novamente pela frente o Cúcuta, né? A Libertadores volta e meia muda, né? As situações de cruzamento. O Santos acabou pegando o Cúcuta e ganhou os dois jogos por 2-0 com certa tranquilidade, né?
Ou seja, 4 jogos contra o Cuco, tá? Um empate 0-0 na Colômbia, uma vitória 2-0 e 2 vitórias na Vila, 2-0, 2-1. E nas oitavas de final entrou mais um personagem, o Lima, né? Um cara que teve uma passagem também super apagada aqui, e foi ídolo no Benfica, isso. Podemos dizer que ele Jogou foi. muito bem lá. É isso aí. E ele fez gol tanto na ida quanto na volta, né? É um centroavante que chegou meio de última hora, assim, foi pouquíssimo tempo no Santos, mas foi crucial para o Santos garantir a vaga. E nesse jogo contra o Cúcuta na Colômbia, Fernando Cláudio Pereira faz um golaço também, de Sim. chapa no ângulo, assim, meio impressionante. E aí o Santos foi jogar contra o América do México e foi muito prejudicado pela arbitragem. O Santos perdeu na ida por 2-0, mas teve um gol legítimo anulado, gol do Kleber Pereira. No último minuto, que era a lei do ex, né? Ele jogou no América do Sim. México. E também tinha o gol marcado fora de casa, né? Ainda Ele tinha jogou, regra, ele né? jogou no Necaxa, ele veio do Necaxa, mas ele jogou no América, né? Ou eu tô Jogou, falando jogou. groselha? Tá. Não, jogou na América, jogou. Tinha a regra do gol, ou seja, o Santos na volta ganhou por 1-0, se classificaria. E teve um pênalti na volta, não Sim. marcado também. Acho que foi no E o Wesley. gol foi do Cléber Pereira. E esse 1-0 foi o gol do Driblando o Cléber Pereira. goleiro. Driblando o goleiro. Ou Não, não, seja, gol. Driblando o goleiro foi anulado. é verdade. O gol do driblando o goleiro foi que não estava impedido, foi na nossa frente. Isso. Não, Era não, mais. anulado lá no México. Não, o gol que foi anulado foi na nossa frente, aqui na Vila. O, Não, o o, gol o não, o gol pênalti, anulado o lá no pênalti na México. Ah, Vila. o O pênalti. pênalti na Vila foi na o nossa pê- frente. Foi Isso, na nossa isso. frente. Mas o gol anulado foi no E México. belo gol, E hein? ele driblou o goleiro. Sim, ele driblou o goleiro, maravilhoso esse gol. Ele sabia fazer gol, sabia fazer muito gol. E aí é uma pena, né, ele ter saído, né? Porque que ele saiu em 2009, né? Mas se ele ficasse para No 2010, final de 2009. ele ia encher. Isso mesmo que você tá pensando de gol. Porque Ia. ele era melhor que o André. Talvez não desse liga, né? Porque Sim, moleque gosta de... Tudo bem que ele com o Neymar se dava bem pra caramba, mas se ele sim, tivesse sim. ficado, ele ia fazer muito gol, cara. Muito gol. Ia, Tudo bem, o André fez ia. gol pra caramba também, não dá pra reclamar, Fernando. É isso. Falamos dessa passagem de 2008, que foi muito marcante para nossa geração, né? A gente estava Sim, sim, é um dos jogos mais legais assim que eu lembro quando eu penso de Libertadores na Vila é, Belmiro. a gente tava na Uma fúria, né, por partida, ganhar a Libertadores, né? Porque em 2007 sim, bateu na trave para ir para a final e daria jogo com aquele Boca. Era um Boca também acho, muito mas também forte acho que daria mesmo, jogo. mas daria jogo. Não seria atropelado como o Grêmio foi, né? Também acho, também acho. Então, 2008 a gente sabia que o time não era tão bom, mas era um time que foi extremamente guerreiro e poderia ter chegado na semifinal, por exemplo, Sim, né? e a semifinal foi LDU? a final de. Então, a final o Santos teria que pegar o Fluminense obrigatoriamente, né? O Porque Fluminense tinha um é o timaço. cruzamento de brasileiros, que O era o Fluminense tinha cruzamento de brasileiros, né? Fluminense tinha um timaço, né? Tinha um timaço. Ia ser difícil. Mas não Foi impossível. 2008 que a LDU foi campeão, né? Foi, 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 foi. Foi foi. que pega o United na final do Mundial, isso, isso. Hat-trick do Thiago Neves. E É não foi verdade, campeão. foi o Não, o único Mbappé jogador a fazer também. 3 gols numa final de Libertadores. Não, numa E, final de não, Libertadores. e o Mbappé fez 3 gols na final da Copa e perdeu, né? Ah, Ele sim, e não, o mas o Thiago Thiago Neves. Neves ainda hoje é o único jogador que fez 3 gols numa partida final de Libertadores. Impressionante. Impressionante. Impressionante mesmo. E é isso. É isso. Então, quem viu esse jogo com certeza vai gostar de lembrar. Quem não viu vai conhecer as histórias, saber um pouco Ou mais dá uma sobre. pesquisada depois para ver as partidas, os lances que tem na internet. Sim, saber Uma um partida bem pouquinho. legal. É uma partida bem legal, assim, Desconstruímos, não. desconstruímos alguns mitos, hein, Fernando? Por ordem. Maurício Esse é Molina, o nosso papel aqui. Kleber Pereira, Guga, Cleber Pereira, na verdade, construímos o mito, né? Guga, Robert. Guga, Robert, Dodô, seu amigo, também é um mito que precisa ser desconstruído. Precisa. O senhor é amigo dele, mas precisa. Você quer falar alguma coisa, Dodô? Ou vai esperar? O quê? Não, deixa não, oportunidade, um momento mais oportuno. Te irritou, Dodô? Só fala sim ou não. Cara, muito, muito, muito. Uma cirurgia cardíaca aos 33 anos tem um pouco de Dodô, cara. Quem quiser falar com a gente está na rede social, no Twitter, no Instagram, como @Amigos do Urbano. Temos nosso site, amigosurbano.com.br. Estamos na Aurela, no Spotify e no YouTube. Beleza, Fernando? Valeu, galera, e até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.